Olá, querido aluno do curso de Pedagogia. Iniciaremos agora a segunda unidade sobre o tema Ensinar e Aprender História rumo a uma nova história. Com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases 5692/71, o ensino de História tomou um novo rumo na história da educação. Através das diretrizes educacionais, criou-se o curso de formação de professores com licenciatura curta em estudos sociais. O governo tinha como meta a formação de professores para as disciplinas de História, Geografia, Estudos Sociais, Organização Social e Política do Brasil, conhecida como ESPB, e Educação Moral e Cívica. O governo interessava-se por divulgar de forma cada vez mais forte as disciplinas de OSPB e Moral e Cívica para atingir toda a nacionalidade brasileira. Essas disciplinas tornaram-se obrigatórias no currículo, a fim de trabalhar valores, ideias ou conceitos para a população brasileira, a começar pelos mais jovens, instaurando a ideologia militar a partir do golpe de 64. Sabe-se que a disciplina de História mexe muito com o pensamento das pessoas, tornando-as pessoas mais reflexivas, atuantes nos aspectos relacionados aos direitos e deveres do cidadão. O ensino dessa disciplina foi encaminhado, então, aos Conselhos Superiores de Educação. Sua discussão continuou sendo muito superficial, extremamente limitada aos programas de ensino organizados pelas secretarias de educação e aos livros didáticos. Não interessava ao governo pessoas críticas e reflexivas. O ensino da disciplina de História passou a ser alvo de perseguições políticas durante a ditadura militar. Muitas pessoas precisaram sair fugidas do país. Na década de 70, por exemplo, no contexto de lutas pela democratização do país e de lutas por melhores condições de trabalho, o fortalecimento do movimento de professores tornou-se mais forte e levantando críticas ao ensino de História. E assim, provocou um debate em todo o país em torno da citada questão, buscando-se melhor entendimento acerca dos currículos, livros didáticos e metodologias de ensino. Iniciou-se um período de importantes mudanças por estados e municípios de todo o território brasileiro. Eleições diretas que deixaram marcas significativas com a eleição de muitos candidatos de oposição nos principais estados da federação, levando a reformas na educação, inclusive no currículo. De acordo com os parâmetros curriculares, afirma-se que nas primeiras décadas do século XX, os governos republicanos realizaram sucessivas reformas, mas pouco fizeram para alterar a situação da escola pública. O período constituiu-se num momento de fortalecimento do debate em torno dos problemas educacionais e surgiram propostas alternativas ao modelo oficial de ensino, logo reprimidas pelo governo republicano. Mas a década de 80 também apresentou acontecimentos importantes para a prática do ensino da disciplina de História. A proposta curricular deveria desenvolver um estudo sequencial e gradativo do espaço produzido pelo próprio homem e a história ali produzida por ele. Buscou-se, então, organizar conteúdos, adequando-os a cada nível ou etapa de escolaridade. Sendo assim, na primeira série estudou-se a comunidade, enquanto na segunda o estudo ficou com o tema município, para somente na terceira série o estudo ficar com História do Estado. Na quarta série, um pouco mais amadurecidos, aí sim os alunos teriam um estudo referente ao seu país, onde o tema central é, claro, Brasil. Fonseca afirma que essas ideias têm como eixo central a concepção de homem que produz o espaço e faz a sua história em determinado tempo. Dessa forma, partindo desse eixo que norteia todo o processo do ensino de história nas séries iniciais,
articulavam-se todos os temas necessários. Segundo Selma Guimarães Fonseca, a história, por ser uma disciplina formativa que lida com a realidade social, é certamente alvo do poder político nas diversas sociedades, sobretudo nas sociedades não democráticas. O Estado, por meio das políticas públicas, busca desde cedo formar nas crianças determinadas noções de homem, sociedade, política. O Estado seleciona o que da cultura, da história e da sociedade deseja ver transmitidas às novas gerações. Por isso o currículo não é neutro. Ele é, por definição, uma seleção cultural e política. Em 1993, com o lançamento de uma nova proposta curricular da Secretaria Estadual de Educação, aconteceu o retorno das disciplinas de História e de Geografia, sendo consolidado em 1997 em todo o território nacional através dos parâmetros curriculares nacionais do MEC. Este documento serve para atender a todos os níveis de escolaridade e valoriza cada disciplina especificamente. A disciplina pode dar uma contribuição específica ao desenvolvimento dos alunos como sujeitos conscientes, capazes de entender a história como conhecimento, como experiência e prática de cidadania. Neste momento, então, falaremos do ensino de história nas séries iniciais, onde o aluno que busca esta formação traz consigo estereótipos que foram criados ao longo do seu desenvolvimento escolar por conta de um ensino totalmente tradicional que caracteriza a disciplina de história como algo mecânico. Contextos imensos, onde o aluno deve responder a questionários com palavras idênticas ao texto apresentado, sem ao menos ter o direito de opinar a respeito ou perguntar algo que não ficou claro. Como afirma Peter Burke, em A Escrita das Histórias, Novas Perspectivas, os historiadores tradicionais preocupavam-se em relatar uma história factual, excessivamente preocupada com os acontecimentos. Importante, aos alunos do curso de formação de professores, o entendimento destas mudanças no ensino da disciplina de História. Hoje, se pode falar em uma nova história, que não está preocupada somente com a memorização dos fatos ou nomes importantes, mas em saber de toda a estrutura que permeia as transformações ou acontecimentos que poderão ser analisados. Nos referenciais curriculares para a educação infantil, destaca-se o eixo de trabalho, denominado Natureza e Sociedade, onde as escolas de educação infantil devem se organizar para que temas relativos a este aspecto sejam trabalhados para que a criança possa ampliar o seu conhecimento de mundo, ao nível de entendimento que atenda às especificidades deste grupo de crianças de 3 a 5 anos de idade, onde o professor deve entrar no mundo da criança, ou seja, no mundo da fantasia, com ludicidade e muita criatividade. O eixo trabalho, denominado Natureza e Sociedade, reúne temas pertinentes ao mundo social e natural. A intenção é que o trabalho ocorra de forma integrada, ao mesmo tempo em que são respeitadas as especificidades das fontes, abordagens e enfoques advindos dos diferentes campos das ciências humanas e naturais. É importante que as crianças tenham contato com diferentes elementos, fenômenos e acontecimentos do mundo, sejam instigadas por questões significativas, para observá-los e explicá-los, e tenham acesso a modos variados de compreendê-los e representá-los. O crescente domínio e uso da linguagem, assim como a capacidade de interação, possibilitam, todavia, que seu contato com o mundo se amplie, sendo cada vez mais mediado por representações e por significados construídos culturalmente. Segundo Paulo Freire, aprender a ler e escrever é aprender a ler o mundo, compreender o seu contexto,
localizar-se no espaço social mais amplo a partir da relação linguagem-realidade. Bem, caro aluno, encerramos neste momento a nossa segunda unidade. Espero que tenha aproveitado as informações e realizado as leituras. Aproveite para realizar os exercícios e tirar suas dúvidas. Até a próxima unidade.